Muito boa noite a todos os presentes, boa tarde, bom dia, você que não está assistindo essa correção ao vivo, ela ficou disponível aqui para vocês no YouTube. Nós iremos fazer a correção da peça, tá? Do reclamante Tommy, não, do reclamante Arthur, certo? E da empresa Shelby Company. Todos vêm lá do nosso queridíssimo seriado Peaky Blinders. Para quem não assiste, fica a dica aí, tá? É um excelente seriado. Vocês têm que estudar, mas a hora que terminar o estudo, não custa assistir um Netflixzinho. Eu vou colocar a minha fotinha aqui e o chat para vocês. Pessoal, confirmem para mim, tá? Se vocês estão conseguindo ver a minha tela, o pessoal aí do chat, tá? Confirmem se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Preciso dar auxílio de vocês. Lembrando, obrigado, muito obrigado. Lembrando que quem está ao vivo pode abrir o microfone a hora que quiser, tá? Para perguntar dúvida, ou então pode se utilizar dos nossos meios aí do chat. Beleza? Bom, essa nossa peça, como a gente estava conversando antes de entrar na nossa gravação, ela é de fato uma peça mais trabalhosa, certo? É uma peça que ela vai exigir que você escreva com uma letra pequena, porque nós temos muitas teses aí. Mas sempre eu falo para os alunos, pessoal, a FGV tem feito provas com muitas teses, então nós também faremos peças grandes, com muitas teses, certo? Porque se você esqueceu uma, esqueceu duas, você não vai ter tanto prejuízo na hora da sua prova. Imagine que na sua prova nós tenhamos 4 teses, por exemplo. Se você perder uma, provavelmente você vai perder quase 1 ponto. Então, por isso que a FGV tem mudado um pouco o curso da maneira das peças que ela tem passado, justamente para poder ter uma aprovação um pouquinho maior, certo? Então vamos lá, gente. Eu não vou fazer a leitura, obviamente, aqui, porque a nossa peça é gigantesca, tá? Eu vou comentando alguns pontos específicos. Da primeira leitura que você faz da peça processual, você vai pegar a linha do tempo, tá? Sempre lembrando, para eu identificar qual a peça cabível, eu tenho que jogar na minha linha do tempo o que aconteceu processualmente falando. E aí, se você lesse o exercício de forma atenta, a única coisa que você veria de processo, tá, é a situação envolvendo a vara, tá? Situação envolvendo a vara, número de processo e etc. Ou seja, você veria que processualmente falando, nós teríamos somente uma reclamação trabalhista ou uma petição inicial, certo? O próximo passo na nossa linha do tempo, falando de peças, é evidente que é oferecer defesa. E aí eu vou recapitular aqui para quem não é o meu aluno, lembrando que a reclamada ou o reclamado, ele pode oferecer 3 tipos de defesa. Cuidado com isso, tá? Contestação, reconvenção e exceção de incompetência territorial. Então tome cuidado com isso. Evidente que nós não tínhamos nada nessa peça tratando de exceção de incompetência territorial, tá? Não tinha nada a respeito dessa informação, então a gente descartaria apresentar uma exceção. Então a gente ficaria contestação e reconvenção. Para quem tem aula comigo também já sabe que nós temos reconvenção todas as vezes que a empresa ou a reclamada, a pessoa física também, nem sempre a empresa, ela sofre um prejuízo, ela sofre um dano, tá? Ela sofre um dano. Nesse caso específico, nós não tínhamos nenhum tipo de dano, certo? Então, também não era cabível a reconvenção. Lembrando que para a sua prova também não vai cair somente uma reconvenção, e sim uma contestação com pedido reconvencional ou com pedido de reconvenção ou contestação e reconvenção. Então, especificamente nesse exercício, pessoal, a peça cabível era oferecer uma contestação, tá? Oferecer uma contestação. E especificamente a respeito
desse primeiro parágrafo, o que nós tínhamos de importante? O nome da reclamada, tá? Então, Sociedade Empresária Shelby Company. Nós tínhamos o reclamante, que era o Arthur, certo? Nós tínhamos para onde vai ser endereçada a nossa contestação, que é a 80ª. Descobri hoje, tá, gente? Não existe 80ª, não, tá? A gente pronuncia 80ª. 80ª vara do trabalho de lugar nenhum sobre o número 1218. Então, todas essas informações, elas tinham que constar. Qual que é o seu endereçamento ao douto juízo da 80ª vara do trabalho de lugar nenhum. Se você quisesse, põe lugar nenhum barra 3 pontinhos, que seria o estado, tá? Vara do trabalho de lugar nenhum seria a cidade. Ah, professor, não pus isso. Não tem problema, não vai te dar errado. Mas seria bom para você identificar que no endereçamento eu terei cidade e terei estado. Depois, sem pular linha, até na linha seguinte, você escreveria processo número 1218. E aí vem especificamente sociedade empresária, Shelby Company, qualificação e endereço completo, vem respeitosamente, perante o silêncio, por seu advogado, papapá, oferecer com fulcro no artigo 847, contestação em reclamação trabalhista que lhe move Arthur. E aí a gente teria, de forma específica, o nosso preâmbulo e o nosso endereçamento. Então já vamos direto ver quanto valia isso na sua peça. Então tá lá, ó. O que nós temos aqui no gabarito, gente? Contestação com endereço à 80ª vara de lugar nenhum, valia 0,1. Indicação do artigo 847 da CLT, mais 0,1. Indicação da reclamada e indicação do reclamante. Eu não gosto muito, mas se você colocou Shelby Company já qualificada nos autos, a FGV também aceita, tá? Mas eu gosto que coloque lá o parênteses, qualificação e endereços completos. Qualificação e endereço completo. Então nós estamos aí. Meus queridos, assim que a gente analisou e visualizou que nós estamos diante de uma contestação, a gente precisa lembrar da nossa estrutura da contestação, certo? E a gente iria lembrar que a nossa estrutura ela é composta por preliminares, prejudiciais, mérito, reconvenção e requerimentos finais. Uma coisa a gente já sabe que não tem aqui, não tem reconvenção. Então, esquece. Gente, contestação, precisamos primeiro de tudo analisar se existem preliminares, tá? E para eu saber se existe ou não preliminar, para eu procurar as preliminares de contestação, eu preciso lembrar do artigo 337 do CPC, tá? Lá estão todas as preliminares de contestação. Então, qual que é o exercício que eu peço para que todo mundo faça? Ao invés de você primeiro ir na sua peça procurar se existe ou não alguma preliminar, faça a situação inversa. Deixa a sua CLT aberta no artigo 337 e vai conferindo um por um. Inciso 1, qual que é o inciso 1 do 337? Nulidade de citação. Opa, vamos procurar no exercício. Tem nulidade de citação? Não, especificamente nesse exercício não existia nulidade de citação. Inciso 2, incompetência absoluta. Opa, vamos procurar no exercício. Existe aí alguma situação envolvendo incompetência absoluta? Não, tá? Também não tínhamos situação envolvendo incompetência absoluta. Volta para o 337, inciso 3, incorreção ao valor da causa. Vamos para a peça. Existe alguma situação falando de incorreção ao valor da causa? Não, também não existe. Volta para o 337, inciso 4, inépcia da petição inicial. Opa, tem inépcia da petição inicial? Tem, pessoal, tá? Então, nós temos como primeira preliminar, tá? Que está lá no inciso 4 do artigo 337, inépcia da petição inicial. Professor, como eu identifico essa inépcia da petição inicial? Gente, é simples, essa peça aí, eu coloquei exatamente a forma como caiu na OAB, eu só mudei de periculosidade para insalubridade.
ela está exatamente aqui nesse parágrafo. Olha que parágrafo lindo, maravilhoso para você destacar. Por fim, formulou o pedido do adicional de insalubridade, mas não fundamentou a causa de pedir. Então, se você olhar lá no artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC, ele vai dizer que a petição é inepta quando faltar pedido ou causa de pedir, tá? Gente, olha lá, mas não fundamentou na causa de pedir. Meu Deus do céu, a inépcia mais fácil da sua vida, tá? O exercício te deu isso de mãos beijadas. Então, você abriria um tópico para tratar a respeito da inépcia, tome cuidado com isso, somente do pedido de insalubridade, certo? Vamos lembrar, gente, qual que é o fato? O fato aqui nesse tópico é que ele pediu insalubridade e não teve causa de pedir. Qual que é o fundamento, gente? Já falei aqui para vocês, o 337 não funciona como fundamento, tá? O fundamento da inépcia é o 330, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC, tá? E aí, como é que fica o nosso faz o pedido? Extinção do processo sem resolução do mérito, tá? Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do 485, inciso 1, com relação ao pedido de insalubridade. Por quê? Porque você não pode pedir extinção de todo o processo, certo? Vamos ver o que o Jorge comentou aqui. Professor, eu não preciso citar? Não, gente, tá? Não precisa citar o artigo 337. O 337, ele pode ser citado em litispendência e coisa julgada. Tirando essas duas, litispendência e coisa julgada, você não precisa citar o artigo 337, tá? Você tem que procurar fundamentação em outro artigo. Então, Jorge, se eu respondi a sua pergunta, deixa um ok aí, certo? Pessoal, vamos lá no nosso gabarito para ver o que o professor colocou de pontuação. Então tá lá, ó, preliminar, de inépcia quanto ao pedido de insalubridade. Então, 0,3. Indicação do artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1, ou 485, inciso 1, ambos do CPC. Por isso que eu falo para você, gente, se você fizer completinho o fato, o fundamento e o pedido dentro de cada tópico, muito provavelmente você vai acertar alguma fundamentação na sua prova, tá? Então, olha lá, a FGV aceitou ou o parágrafo que fala da inépcia, tá? Ou o parágrafo que fala da extinção sem resolução do mérito. Lembra disso? Preliminar, sem resolução do mérito, extinção sem resolução do mérito, lá do artigo 485. Mandem aí para mim, vocês estão muito quietos no chat, tá? Mandem aí para mim no chat. Todo mundo achou essa preliminar? Alguém deixou passar? Alguém deixou passar essa preliminar? Aí, todo mundo achou, lindo, maravilhoso. Bom, dando seguimento, então você iria lá, aí vai, inciso 5, inciso 6, inciso 7, até que você chega no inciso 10, que vai falar de convenção de arbitragem. E aí o pessoal comentou aqui antes da gente entrar na nossa gravação. Professor, eu nunca havia visto uma preliminar, tá? De convenção de arbitragem. Galera, de fato, eu tentei trazer uma novidade para vocês aí no exercício, certo? Convenção de arbitragem. Lembrando que pós-reforma trabalhista, então pós-lei 13.467, é possível que tenhamos uma cláusula arbitral no contrato de trabalho. E se eu tenho uma cláusula arbitral, esse litígio envolvendo essas partes da cláusula arbitral, ele não pode ser resolvido no judiciário. Ele tem que ir lá para a Câmara de Arbitragem. Gente, aonde estava isso? Efetivamente no seu exercício. Aqui, ó, vamos pegar lá a peça, certo? Aqui, ó. A ex-empregadora entregou a você um aditivo contratual feito pelo empregado em dezembro de 2017 que continha uma cláusula compromissória de arbitragem, prevendo que na ocorrência de conflito entre as partes, a resolução se daria na Câmara Arbitral Garrison Pub, certo? Então, é aqui na Garrison Pub
que a situação iria ser discutida, perfeito? Então, nós tínhamos uma preliminar, certo? E essa preliminar, gente, essa preliminar é extinção de todo o processo sem resolução do mérito, porque nenhum litígio envolvendo esse conflito que tem cláusula arbitral, ele pode ser decidido no judiciário. Então, o juiz não pode falar nem que sim, nem que não. Por isso que você tem que pedir a extinção sem resolução do mérito. E não seja besta, tá? De pedir para que seja remetido lá para a Câmara. Não. Você vai falar, extinção sem resolução do mérito, o juiz, você não pode fazer nada. Show de bola? Vamos para as fundamentações. O pessoal colocou aqui no chat. Gente, fundamentação é o seguinte, tá? Nós temos o 33710, tá? Eu dei uma colher de chá para vocês, então eu deixei o 33710. Ou o 4857 do CPC, que fala que o juiz extingue sem resolução do mérito quando tiver essa situação envolvendo cláusula arbitral, ou então a previsão da hipótese de ter cláusula arbitral no contrato de trabalho, que é o artigo 507A da CLT. Perfeito? George, artigo 4º da Lei 9307. Esse eu preciso conferir, tá, George? Esse aí eu precisaria conferir. Eu coloquei alguns mais simples para vocês. Então tá aí as duas preliminares. Pessoal, chat aí, eu preciso saber de vocês. Vocês conseguiram identificar essa preliminar, tá? Tiveram alguma dificuldade para identificar essa preliminar? Contem para mim. Então, se você não teve dificuldade, escreve não, não, não. Se você teve, escreve sim e me fala qual que eu faço o comentário aqui ao vivo. Não, 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 consegui identificar. Haha, gente, olha só, coraçãozinho para vocês. Vocês estão topíssimos. Gente, isso aqui é matéria avançada, tá? É matéria avançada de processo de trabalho. Tenho certeza que vocês vão deitar lá na prova. E aí a gente terminou com as nossas preliminares. Depois de preliminar, nós vem as prejudiciais. Gente, prejudicial, lembra? Prejudicial, prescrição. Prescrição, nós não tínhamos nada relativo à prescrição bienal aqui, mas qual que era a nossa hashtag fica a dica? Se o reclamante trabalhou mais de 5 anos, você deve abrir tópico de prescrição quinquenal, tá? E o reclamante trabalhou mais de 5 anos, gente, ele trabalhou muito tempo aí na nossa Shelby Company. Olha lá, ele trabalhou de 10/5/2008 a 29/9/2018. Então, você precisaria também abrir um tópico para tratar especificamente desse assunto da prescrição, tá? Sempre que você for tratar de prescrição, você tem que trazer no tópico da prejudicial. E lembrando, gente, assim que nós tivermos o juiz acolhendo a prejudicial de mérito, nós teremos a extinção, não erra isso, hein? Com resolução do mérito, tá? Então, o juiz que acolhe a prescrição, nós temos extinção com resolução do mérito. No caso específico aqui, tá? É extinção com resolução do mérito das parcelas 5 anos antes. Opa, não, cadê o processo? Volta aqui. Em fase aqui, ajuizou aqui, 15/10/2018, tá? 5 anos antes do ajuizamento da ação, tá? 5 anos antes do ajuizamento da ação. Ou seja, antes de 15/10/2013. Professor, eu sou muito ruim de conta. Gente, se você é muito ruim de conta, o que você vai fazer? Eu sou muito ruim de conta, tá? Sou muito ruim de conta. Você não vai escrever data. Você vai escrever: estão prescritas as parcelas anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. O que você não pode escrever? 5 anos antes do término do contrato de trabalho, porque não é do término de contrato de trabalho, tá? É 5 anos a contar do ajuizamento da ação. Então, 5 anos a contar do ajuizamento da ação. Vamos lá para o nosso gabarito, para ver se está tudo certo. Então, põe o gabarito aí na tela, professor. Tá aí para vocês. Opa, o professor comeu bola aqui, ó. Prescrição das pretensões anteriores a 29/9? Não, né, gente? 15/10. Brinca não, professor.
15/10/2013, o professor constou lá o contrato de trabalho. Não, é 5 anos do ajuizamento. Ou prescrição das pretensões anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. Por isso que eu falo, gente, nunca, tá? Nunca na sua prova escreva somente a data na prescrição quinquenal. Coloque também, ou seja, 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Fundamentação, nós temos os básicos aí da prescrição, que é o artigo 7º 29, o 11 da CLT, a súmula 308 item 1, certo? Aqui também caberia, ou vai caber também, artigo 487(2) do CPC, que é o que fala especificamente a respeito da extinção com resolução do mérito quando o juiz acolher prescrição e decadência, certo? Tópico de prejudicial, mandem aí no chat, tá? Mandem aí no chat. Todo mundo conseguiu fazer o tópico de prejudicial, mandem sim, tá? Se você não conseguiu, manda não. Sim. Hoje tem bastante gente aqui na nossa correção. Sim, sim, show. Ah, gente, vocês estão demais, vocês estão demais, vocês estão demais. E a gente vem especificamente para as situações envolvendo o mérito da nossa peça, tá? Gente, o mérito da nossa peça, eu vou seguir especificamente a ordem que elas apareceram no exercício, mas não que você precisa seguir essa ordem, tá? Você não precisa seguir essa ordem, não. Então começa aqui, ó. Arthur requereu da ex-empregadora o pagamento da indenização por dano moral, alegando ser vítima de doença profissional, já que era obrigado a andar a pé por longas horas, fiscalizando outros empregados, alegando assim que a empresa não respeitava as normas de ergonomia. Gente, como que você rebateria isso, tá? Isso caiu na FGV também. Só tem um argumento que a FGV aceitou. Ela só aceitou um argumento. Qual argumento? Junto com a petição inicial, o Arthur juntou as ressonâncias magnéticas com o diagnóstico de doença degenerativa. Gente, doença degenerativa quer dizer que ela vem da própria pessoa, tá? É um desgaste natural que o ser humano tem. E se é um desgaste natural que o ser humano tem, isso não está ligado com o trabalho. E se não está ligado com o trabalho, a doença degenerativa não é, tá? Não é uma doença ocupacional. Onde está isso, professor? Gente, simples, tá? Você tem que ter um CLIPS na Lei 8.213, que ela trata dessas doenças equiparadas a acidente de trabalho e também das doenças que não são equiparadas ao acidente de trabalho, como, por exemplo, a doença degenerativa. Então, esse aí era o nosso primeiro tópico, certo? Então, vamos ver a nossa fundamentação. Indevida porque a doença degenerativa não é considerada doença profissional, indicação do artigo 20, parágrafo 1º, a linha A da Lei 8.213, certo? Então, artigo 20, parágrafo 1º, a linha A da Lei 8.213, essa é especificamente a fundamentação para que você rebata. Notem aí que eu tirei mais uma vez isso da FGV e a FGV somente aceitou essa fundamentação. Voltando para a nossa peça, dando seguimento aí, você encontraria isso. Disse ainda que a empresa fornecia plano odontológico gratuitamente, requerendo então a sua integração para todos os fins como salário de atividade. Gente, notem como, só trazendo um destaque aqui, como essa situação aí narrada pelo reclamante tem pedido e causa de pedir, tá? Gente, qual que é o pedido? O pedido é a integração como salário de utilidade. Qual que é a causa de pedir? Fornecia plano odontológico gratuitamente, certo? Então tem pedido e tem causa de pedir. Só aí quem tem dificuldade para achar a inépcia. Gente, para impugnar isso, pessoal, simples, a gente já estudou essa semana, na segunda-feira, a respeito do salário in natura, tá? Nós temos as exceções do salário in natura que estão lá no artigo 458, parágrafo 2º. Tudo que está lá no 458, parágrafo 2º, você precisa lembrar, tá? Você precisa lembrar que mesmo que for fornecido pelo trabalho, assim como era o plano odontológico,
a lei retira o caráter salarial dela, tá? Então nunca vai ser salário de utilidade esse plano odontológico fornecido pela empresa. Então nós temos, ó, salário in natura, plano odontológico não integra o salário por vedação legal. A lei fala que não integra, tá? Indicação do 458, parágrafo 2º, inciso 4º, que é específico do plano odontológico. O parágrafo 5º também a OAB aceita e o 133, inciso 2 da CLT. Mais uma vez, tirei isso da onde? Especificamente da prova da FGV, certo? Esse tópico já caiu exatamente desta forma. Colocar os dois parágrafos juntos, tem problema? Como assim? Parágrafo 2º e parágrafo 5º, Rogério? Teria problema se você fizer assim, ó. 458, parágrafo 2º e parágrafo 5º. Ah, não, se você incluir o inciso, não tem problema. Se você escreveu desse jeito aqui, ó, parágrafo 2º, inciso 4º e parágrafo 5º, não tem problema nenhum, tá? Tranquilo aí, gente. Lembrando que quanto mais fundamentação, melhor, menos chance de errar. E dando seguimento. Gente, dando seguimento, nós temos a situação que o Arthur, ele pedia o pagamento de uma cesta básica, né? Então, afirma que nos 2 últimos anos a sociedade empresária fornecia a todos os empregados uma cesta básica mensal, suprimida a partir de 1º de agosto de 2018, violando o direito adquirido, pelo que requer o seu pagamento nos meses de agosto e setembro de 2018. Gente, lembrando, por que não é devido aqui? A informação está aqui embaixo, ó. Cadê? Aqui, ó. A empresa ainda juntou cópia da convenção coletiva que vigorou de julho de 2016 a julho de 2018, certo? E a gente tem que lembrar do prazo de vigência da norma coletiva. 2 anos, vedada a sua ultratividade. É só você explicar isso. Então, a empresa poderia cortar essa cesta básica? Sim. Por que ela poderia cortar? Porque não existia mais nenhuma convenção coletiva prevendo a necessidade de pagamento. E aí ela simplesmente vai lá e corta essa cesta básica. Então, ultratividade na norma coletiva. Cesta básica é indevida porque a norma coletiva não tem ultratividade, tá? Ela não se prorroga com o tempo. Passou 2 anos, acabou, tem que fazer outra norma coletiva. Indicação do artigo 614, parágrafo 3º, ou suspensão da súmula 277 do TST. Eu não indico muito essa fundamentação, até porque o 614, parágrafo 3º, é bem específico, tratando do assunto. Certo? Vamos voltar para o exercício. Gente, lembrando, dúvidas, mandem aí. Ou o pessoal que estiver assistindo depois, eu também estou de olho nas dúvidas, se quiserem comentar no nosso vídeo do Instagram, certo? Eu também fico de olho aí, se você quiser comentar sua dúvida no vídeo do Instagram. Depois, gente, nós temos assim, ó. Relata que no ano de 2015 recebeu um tablet da empresa e por esse fato requeriu o pagamento como horas de sobreaviso do tempo que estava em casa com o aparelho neste ano. Então ele falou assim, ó, seguinte, juiz, eu recebi um tablet da empresa. Pelo fato de eu ter um tablet, quer dizer que eu ficava de sobreaviso em casa. Eita, esse daí faltou da aula de direito do trabalho, né? Por quê, gente? Nós temos, tá, lá no artigo 244, situações envolvendo o sobreaviso, e nós temos também uma súmula específica do TST que trata do assunto. E a gente precisa entender que o sobreaviso, ele tem que ser uma escala de plantão. Então, não importa o oferecimento desse aparelho para o empregado para a caracterização do sobreaviso. É preciso que nós tenhamos esse cerceamento do direito de ir e vir do empregado. Ele tem que estar sob regime de plantão. E especificamente ainda, aqui embaixo, eu fiz questão de colocar no exercício, gente, que, olha lá, nós tínhamos uma circular da empresa que informava aos empregados que os tablets seriam usados para controle de produção e poderiam ser desligados no momento que bem entendesse. Então, não havia nenhum tipo de controle da empresa sobre esse tablet, certo? Por isso que as horas de sobreaviso, efetivamente, elas
não vão ser devidas. Então, vamos lá ver as nossas fundamentações. Então, sobreaviso, o que eu coloquei? O fato da empresa fornecer o tablet ao empregado não caracteriza regime de sobreaviso. Ou então, não havia controle patronal por meio do tablet. Indicação do artigo 244, parágrafo 3º, ou súmula 428, inciso 1 ou inciso 2. Qualquer um dos dois incisos, você conseguiria traçar essa fundamentação, essa argumentação que eu fiz, coloquei para vocês. Certo? Voltando para o nosso exercício, temos neste momento, tá? Temos nesse momento aqui, opa, volta. Aqui, ó, relata aqui no ano 2000, aqui. Relata que, desde 2016, quando subiu de cargo para chefe de departamento, permanecia 2 vezes na semana por mais de 1 hora na sede da sociedade empresária para organização de reuniões, tá? Esse de contar não tá não, de reuniões com a diretoria, pelo que requeriu o pagamento de horas extras. Gente, ele era chefe de departamento. Chefe de departamento, se você for pegar a sua CLT e ler, lá no artigo 62, está dizendo que esse pessoal, eles não estão no capítulo que inclui o controle de jornada. Esse pessoal pode trabalhar quantas horas quiser. É só a prova, tá? Esse pessoal pode trabalhar quantas horas quiser. E ó, note que ao final da peça, tem ainda específico dizendo que ele ganhava um adicional de 50% em razão do cargo de confiança. Então, por ter cargo de confiança, esse reclamante, o Arthur, ele não vai ter direito específico às horas extras, certo? Então, olha lá, são indevidas em razão do exercício de cargo de confiança ou de gerente ou de chefe de departamento. Se você quisesse incluir, inclusive ele recebia adicional, fechou, gente, não tem problema nenhum. Tá? Indicação do artigo 62, inciso 2 e parágrafo único da CLT. Tá? Muito importante aqui, gente, que você tenha em mente que o artigo 62, ele se traduz, um dos requisitos, além do adicional de pelo menos 40%, um dos requisitos é o cargo de confiança. E aí você tem que analisar o cargo de confiança e não a palavra chefe ou departamento, tá? Mas no exercício falava que ele tinha esse cargo de confiança, então não eram devidas as horas extras, certo? Voltando para a nossa peça. Gente, vocês tiveram problema com folha aí na peça? Eu imagino que sim, né? Apertar a letra. Rogério, então. Se pudesse, Rogério não tem problema, olha lá, ó, aprendeu, tá certo. Gente, a letra tem que ser pequenininha, tá? O fato resumido, porque essa peça aí, vocês estão vendo que ela é uma peça muito grande. Olha lá, reduzir a letra, tá certo. Gente, voltando para o nosso exercício, ó. O Arthur reclama que antes de 2016, no exercício da função de secretário, era obrigado a atender telefone também. Esse procedimento caracterizaria como funcional com a atividade de atendente de telemarketing, pelo que ele requer o pagamento de um plus salarial. Gente do céu, se secretário não pode atender telefone, pelo amor de Deus, tá? Não dá, tá? Então não temos acúmulo de função aí. Gente, atender telefone é uma atividade compatível com a função de secretário. É assim que você vai traçar a sua argumentação, certo? Então tá lá, ó. Indevido plus salarial, porque a atividade é compatível com a sua condição pessoal, ou então com a função de secretário. Indicação do artigo 456, parágrafo único da CLT. Tomem cuidado, gente, porque algumas CLTs não têm essa remissão lá no índice remissivo, então você tem que ficar atento a esse artigo 458, parágrafo 6º. Gente, acabou tudo? Sério? Achei que tinha mais coisa. Vamos dar uma olhada aqui. Por fim, formulou adicionando célula e acabou, tá, gente? Então, nós rebatemos todas as nossas teses. E aí, para finalizar, tá? Para finalizar, nós teríamos os requerimentos finais e dentro dos requerimentos finais você colocaria
O pedido de provas, a gente sempre começa com o pedido de provas, certo? Então, cadê o pedido de provas? Aqui, ó, indicações das provas a serem produzidas, começa com isso. Depois pede acolhimento das preliminares, então você ganharia ponto também. Acolhimento da prejudicial, da prescrição quinquenal. Improcedência de todos os pedidos e pagamento do reclamante aos honorários sucumbenciais, indicação do artigo 791-A da CLT. Não tem valor da causa, então, nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado A, OAB, número, certo? E aí nós temos, então, a nossa correção específica da peça, certo? Então, você que esteve aí no nosso vídeo, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo de correção de peças.